Bem-vindo ao Bíblia no Ano, um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Ezequiel, capítulos 24, 25 e 26, a profecia atinge a inevitabilidade da destruição de Jerusalém, usando a alegoria da panela suja, para ilustrar que a cidade precisa ser consumida pelo fogo da ira de Deus. A morte repentina da esposa de Ezequiel serve como um sinal dramático para o povo. Os capítulos 25 e 26 voltam-se para o juízo contra as nações vizinhas, em especial a cidade mercantil de Tiro, que é profetizada a sua completa destruição por causa de seu orgulho e alegria pela desgraça de Israel. Em Hebreus, capítulo 13, o autor conclui a carta com exortações práticas: amor fraternal constante, hospitalidade, pureza sexual e a rejeição ao amor ao dinheiro, contentando-se com o que se tem. O ponto teológico crucial é a exortação para sairmos até Jesus, fora do acampamento, suportando a sua desonra, o que significa viver em separação dos sistemas mundanos que o rejeitaram. Em vez de sacrifícios cerimoniais, devemos oferecer a Deus um sacrifício contínuo de louvor, e a prática do bem e do repartir. Que possamos reconhecer a severidade do juízo de Deus em Ezequiel contra a infidelidade e o orgulho, seja em Israel ou nas nações. E que a conclusão em Hebreus nos inspire a honrar a Jesus em todas as áreas da vida, dispostos a suportar sua desonra e a oferecer a Deus um culto que se manifesta em amor e boas obras. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Ezequiel capítulo 24. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, registre esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a essa nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Ponha a panela para esquentar, ponha-a para esquentar, e coloque água nela. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha-a com o melhor desses ossos. Apanhe o melhor do rebanho. Empilhe lenha debaixo dela para os cozinhar. Faça-a ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o soberano Senhor. Ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia pedaço por pedaço sem sorteá-los, pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua. Não o derramou no chão, onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que ele não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano Senhor: ai da cidade sanguinária! Eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso amontoem a lenha e acendam o fogo. Cozinhem bem a carne, misturando os temperos, e reduzam os ossos a cinzas. Ponham depois a panela vazia sobre as brasas para que se esquente até que o seu bronze fique incandescente, e as suas impurezas se derretam, e o seu resíduo seja queimado, e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Ora, a sua impureza é a lascívia. Como eu desejei purificá-la, mas você não quis ser purificada de sua impureza, você não voltará a estar limpa, enquanto não se abrandar a minha ira contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora de eu agir. Não me conterei. Não terei piedade, nem voltarei atrás. Você será julgada de acordo com o seu comportamento e com as suas ações. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, com um único golpe, estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Por isso falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão pela espada. E vocês farão o que eu fiz.
Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa de suas iniquidades, e gemerão uns pelos outros. Ezequiel será um sinal para vocês. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e as suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia, um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 25. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Visto que vocês exclamaram: ah, ah, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregar vocês como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês. Comerão suas frutas e beberão seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e Amon um local de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o soberano Senhor. Visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel, por essa razão estenderei o meu braço contra vocês e os darei às nações como despojo. Eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei do meio dos povos. Eu os destruirei, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Uma vez que Moabe e Seir disseram: vejam, a nação de Judá se tornou como todas as outras nações. Por essa razão, abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Quiriataim, que são a glória dessa terra. Darei Moabe junto com os amonitas como propriedade ao povo do Oriente. Os amonitas não serão lembrados entre as nações, e a Moabe trarei castigo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Visto que Edom vingou-se da nação de Judá, e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim diz o soberano Senhor. Estenderei o braço contra Edom, e matarei os seus homens e os seus animais. Eu o arrasarei, e desde Temã até Dedã, eles cairão pela espada. Eu me vingarei de Edom pelas mãos do meu povo Israel, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira e a minha indignação. Eles conhecerão a minha vingança, palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Uma vez que a Filístia agiu por vingança, e com maldade no coração, e com antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano Senhor. Estou a ponto de estender meu braço contra os filisteus. Eliminarei os queretitas, e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26. No 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém. O portal das nações está quebrado, e as suas portas se me abriram. Agora que ela jaz em ruínas, eu prosperarei. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho, e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor. Do norte vou trazer contra você Tiro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arites contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira.
Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros. Quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade, cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão em todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão a sua riqueza e saquearão os seus suprimentos. Derrubarão seus muros e demolirão suas lindas casas, e lançarão as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho ao mar. Porei fim a seus cânticos barulhentos, e não se ouvirá mais a música de suas harpas. Farei de você uma rocha nua, e você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor a Tiro. Acaso as regiões litorâneas não tremerão ao som de sua queda, quando o ferido gemer e a matança acontecer em seu meio? Então, todos os príncipes do litoral descerão do trono e porão de lado seus mantos e tirarão suas roupas bordadas. Vestidos de pavor, se assentarão no chão, tremendo a todo instante, apavorados por sua causa. Depois, entoarão um lamento acerca de você e lhe dirão: como você está destruída, ó cidade de renome, povoada por homens do mar. Você era um poder nos mares, você e os seus cidadãos. Você impunha pavor a todos que ali vivem. Agora as regiões litorâneas tremem no dia de sua queda. As ilhas do mar estão apavoradas diante de sua ruína. Assim diz o soberano Senhor. Quando eu fizer de você uma cidade abandonada, como uma cidade inabitável, e quando eu a cobrir com as vastas águas do abismo, então farei você descer com os que descem a cova, para fazer companhia aos antigos. Eu a farei habitar embaixo da terra, como em ruínas antigas, com aqueles que descem a cova, e você não voltará e não retomará o seu lugar na terra dos viventes. Levarei você a um fim terrível, e você já não existirá. Você será procurada, e jamais será achada, palavra do soberano Senhor. Hebreus capítulo 13. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-o aqui, sem o saber alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos.
Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.